Olá a todos, eu sou a Ana Rita, bem-vindos ao canal Angel Yuri. Vamos começar a falar um bocadinho sobre mim, ou seja, o primeiro vídeo da playlist sobre mim. Eu tinha mostrado no vídeo anterior que, assim um bocadinho o espaço aqui, só que eu alterei uma pequena coisinha. Eu troquei o quadro que eu tenho cá em cima, que ficou agora este. Claro que é um bocadinho mais bonito, não é? Um quadro bem mais bonito. Não fui eu que desenhei, não. Como ao outro, não fui eu que desenhei. Mas, pronto, tem uma importância muito grande porque foi dado pela minha avó. E a minha avó, quando o deu, disse para eu tomar muito bem conta do quadro, porque ela adora muito quadro. E então, na altura, depois que eu voltei, assim dizendo, de Portugal para a Alemanha, ficou na casa da minha mãe. E a minha mãe tem estado com ele já há algum tempo ali em casa. Depois eu mudei para aqui, enquanto houve mudanças e tentava haver ainda obras e tudo. Houve alguns problemas no meio também. Prolongaram um bocadinho a vinda dele para cá. Mas eu, se consegui, trouxe-o para cá. Aqui está ele. Finalmente. E agora começar a falar sobre mim. É assim, eu chamo Ana Rita. Vocês podem me chamar de Ana só, que eu gosto muito do nome Ana. Nasci em Beja, tenho 28 anos e tenho namorado, obviamente, não é? Tenho namorado. Eu gostava de falar assim mais sobre a minha história, porque pode ajudar muitas pessoas também, e obviamente que se algumas pessoas se identificarem também nas situações que eu já vivenciei, podem fazer perguntas, podem, se calhar, algumas pessoas, como é que ia dizer, saber mais informações sobre, etc. Mas, acima de tudo, o mais importante ficará se calhar no segundo vídeo, ainda não sei, vamos lá ver se a gente tem tempo ou não. E assim, e já, desde já eu sei que é um bocado estranho porque nos vídeos eu estou a olhar assim um bocadinho mais para aquele lado. É porque a câmera fica mais ou menos aqui e a imagem fica mais para este lado, para onde eu estou a olhar demais. Desculpa, é que não é por mal. Só que a câmera do meu telemóvel fica aqui assim, mais para o lado de para onde eu estou a olhar. Mas então, ainda com o tempo fui-me habituada a isso também, não é? Não é por aí. E pronto. Agora, vamos lá começar. Queria, acima de tudo, contar só que entre os 3 e 4 anos tive um pequeno acidente, pode-se dizer assim, que eu ia subir umas escadas de uma casa onde a gente vivia na altura, em Portugal, ainda. Eu ia subir porque o quarto do meu irmão ficava lá em cima, de frente para as escadas. E o que é que aconteceu? Eu, pronto, naquela coisa de o meu irmão abrir ou não abrir a porta, tem uns passinhos assim para trás. E pronto, caí pelas escadas abaixo. Na altura, só fraturei o crânio, só assim. Estava quase a fazer os 4 anos. E foi horrível porque na altura o meu pai estava cá na Alemanha já. E a minha mãe estava sozinha comigo em casa e com os meus irmãos e foi assim um bocadinho. Scheiße, não? Um bocadinho mau, pronto. E claro que há uma coisa assim, já um bocadinho grave, não é? E ao fim do ano, e por sorte naquela altura que eu fraturei, não fez assim de estragos grandes, não é? Não foi assim tão grave. Até que a gente veio então para a Alemanha e o meu pai, ao fim de pouco tempo, ficou à frente do centro português aqui em Vera.
E a gente, já antes de eu ficar à frente do centro, a gente já ia lá muitas vezes. Convivi muito com o pessoal aqui, né? E eu conheci logo desde o princípio o meu melhor amigo que se chama Micael. E na altura, principalmente no centro português, a gente estávamos sempre juntos, os dois. E então houve um dia que eu estava. Primeiro vou explicar um bocadinho, não é? Que aquilo é feito pertence a uma escola aqui ao lado que se chama Power Guild. E a Power Guild Schule deu um espaço que, pronto, é mais numa parte da cave do, da escola. Que fica na parte. A entrada fica numa das partes de trás da escola. E tem uma porta por fora, até lá. Depois tem a entrada ao bar, um bar grande, não é? E depois puseram de frente para o bar assim várias mesas, né, para o convívio dos adultos, etc. E depois ao lado do bar tinha uma passagenzita que ia ter às casas de banho e de frente tinha umas escadas assim para baixo que ia dar ao espaço onde onde as crianças podiam brincar, etc. Tinha um espaço vazio completo só para a gente brincar. E houve uma das vezes que eu estava lá nas escadas e estava a falar com o Micael, até que veio um outro rapaz e empurrou-me das escadas e eu, infelizmente, bati exatamente com a cabeça exatamente no mesmo sítio, o que causou um traumatismo craniano. Não foi assim muito fácil, não é? Já é uma coisa um bocadinho mais séria. Por sorte não tive danos interiores nem nada. Por sorte, não é? E como é que depois ao fim com o passar dos anos havia, por exemplo, brincadeiras assim que eu fazia, que às vezes caía, por exemplo, só assim para trás, né? E só o estremecer já fazia com que as dores de cabeça fossem horríveis mesmo, ao ponto de ter que ir ao hospital várias vezes por causa disso. E eles próprios, os médicos, diziam que se isso acontecesse mais vezes, que teria que haver, se calhar, mais testes assim rigorosos para saber ao certo o porquê de fazer isso. Mas por sorte, com o mais passar dos anos, acabou por meu vizinho, peço desculpa. Por sorte, pronto, não houve mais esse problema e acabou por fechar completamente a ferida. E só tem um problema que eu acho que pessoas que já tiveram um traumatismo craniano sabem do que é que eu vou falar agora, não é? Que, acima de tudo, por exemplo, não consigo usar fios muito mais pesados do que o que eu estou a usar no fio. Porque senão tenho dores de cabeça horríveis. E não é só o eu usar um tempo. Por exemplo, se eu tiver com. Basta ter mais qualquer coisa no fio, assim, um bocadinho mais pesado, não é preciso muito, que começa a ter dores de cabeça horríveis. E a cena é que se eu não tirar essa peça que está mais no fio, vou tendo dores de cabeça mesmo todos os dias. É horrível. E depois uma pessoa tem que ter a almofada não muito dura nem muito mole, tem que ser adequada também, porque senão também dá dores de cabeça e por aí, né? Depois nas mudanças de tempo, óbvio, e as dores de cabeça são horríveis. Obviamente que há muitas vezes que tenho que tomar a medicação para passar as dores de cabeça. Chega a um ponto que a pessoa não aguenta, é tão horrível. Houve uma vez que eu tentei estar sem comprimidos para a dor de cabeça e fui ao ponto de até vomitar mesmo. Yeah. Não é muito agradável. Mas pronto, é a alturas que dá nas dores de cabeça e depois passa. Mas pronto. Desculpa.
Já é um bocadinho tarde aqui. Já são 9h30. Pronto, aqui está um frio horrível. Então vamos começar, mas é a falar sobre mim, porque eu ir para o quentinho daqui nada. Pronto. E depois queria falar das pessoas mais importantes da minha vida, obviamente. Uma delas foi o Micael, óbvio. A gente sempre andámos juntos na infância, sempre fomos grandes amigos. Eu sempre fui uma altura de espetáculo de viver com ele. A cena é que a gente depois, acima de tudo, na escola tínhamos um problema muito grande porque pronto, há aquela coisa de acharem que uma menina e um menino não podem ser grandes amigos. Na mente da maioria das crianças depois é logo namorados e isso assim, não. A gente sempre foi só amigos, nada mais que isso, a não ser amigos. E então o que é que a gente fez? A gente inventou que éramos primos, com a maioria das pessoas na escola. Porque assim já não havia isso, né? Éramos primos. E assim ficou durante muitos anos até na escola mesmo. E a outra pessoa mais uma pessoa muito importante para mim foi um senhor que esteve aqui como padre na Alemanha. Ele dava a missa em português aqui na cidade. Foi ele que conseguiu com que em algumas cidades na Alemanha se desse a missa em português. E já é uma coisa de espetáculo, não é? Ele conseguir uma coisa num país assim como a Alemanha, não é? Ele conseguiu isso não só, ele ajudava muitos imigrantes portugueses na chegada aqui à Alemanha, isso assim, ele ajudava muito mesmo, muito. Houve muita gente que não passou fome graças a ele, né? Ele foi um grande herói aqui para muitas pessoas mesmo. E ele para mim foi quase como um avô, porque os meus pais conheceram-no mais por causa de mim, né? Que eu na altura tinha por volta dos 4, 5 anos. E a gente íamos sempre à missa que ele dava, sempre sábado e domingo, aqui na Alemanha, em Verno, perto de Dortmund. Não. E houve uma nas missas, normalmente, depois ele fazia aquela parte de agora cumprimentai-vos, não? E as pessoas depois cumprimentavam-se a meio e depois a missa continuava. E nessa altura eu depois olhava muitas vezes para ele e ficava naquela, porque é que toda a gente se cumprimentava naquela altura, mas ao padre não, né? Toda a gente estava, principalmente com crianças, e isso assim, davam beijinhos e tal, mas o padre ficava sempre ali sozinho. E então eu tive pena e eu vou sem dizer nada aos meus pais e fui lá ter com ele, cumprimentá-lo. Pronto. E os meus pais, assim que olharam à volta, onde é que está a Ana Rita? Onde é que ela está? Onde é que ela está? Não estava. Até que viram que o Padre Pratas veio trazer até eles. E então, depois deram-me um bocadinho na cabeça porque é que eu fiz aquilo, porque é que eu fui embora sem me avisar, não é? E eu depois expliquei a eles, porque achei muito pena ninguém cumprimentar o padre, né? Que eu tive muita pena disso. E então, assim ficou. Depois os meus pais, depois da missa, explicaram isso para o padre, não é? Ele achou isso muito engraçado, não é? De eu tão pequenina ter feito isso, não é? E então, a partir daí, o padre Pratas não, só me queria ao pé dele. E eu. Então, houve muitas vezes que quando ele tinha livre, isso assim, chamavam para a casa dele e eu ficava lá com ele, muitas vezes com ele e com a irmã, que ele na altura tinha a irmã também aqui. E então estava lá muitas vezes com ele. E era só mesmo para fazer companhia, porque ele, como padre, não podia ter crianças, não é? Obviamente, nem tinha netos, não tinha nada. Então ele sentia muito aquela coisa de dar esse carinho que ele nunca pôde dar a netos, dava na altura a mim, né? E então só o facto de estar com ele assim um dia
estar a falar de vez em quando com ele, ou estar a brincar com coisas que a irmã às vezes dava para mim, isso assim já era o suficiente para ele, de ter a presença de uma criança em casa, percebem? E eu admirava-o muito porque, para além dessa pequena parte, ele fazia muitos gestos que eu acho fantástico. Que há uns anos atrás, obviamente, aqui na Alemanha havia mais crise, não é? Em termos de dinheiro e isso assim. E havia umas lojas, acima de tudo, aqui ao pé da minha casa. Na altura, eu acho que na altura era um bocadinho maior, não é? E que tinha uma parte, acima de tudo, de brinquedos muito maior do que agora. E a gente então, ele pegou uma vez em mim e levou-me até lá à loja, que a loja tem uma parte, tinha na altura uma parte muito grande mesmo, de brinquedos, acima de tudo, até de marca, de tudo, peluches oficiais, tudo e mais alguma coisa. E depois tinha outra parte de roupa, tinha outra parte de eletrodomésticos e só assim coisas assim, por acaso também. E ele então levou-me, primeiro escolheu comigo uma roupinha para mim, e de seguida levou-me até à parte dos brinquedos e só se virou para mim e disse assim: agora podes escolher todos os brinquedos que tu queiras. E eu fiquei a olhar para ele, porque eu não estava habituada a uma coisa assim, né? Que alguém dissesse uma coisa assim. Os meus pais muitas vezes diziam para eu escolher lá brinquedos, mas era até, por exemplo, máximo 5 euros ou máximo 10 euros, né? E eu depois, na minha inocência, perguntei: mas posso escolher mesmo tudo, mas até que preço? Que ele disse: não há preço, escolhe, que o teu amigo paga. Que ele chamava, eu dizia muitas vezes que eu era a melhor amiga dele, né? Assim. E eu então fez esse gesto, eu, claro, tinha ido e tal, só escolhi um bonequinho para ele também não ficar triste por eu não ter escolhido nada, não é? E não queria dar despesas a outra pessoa, não é? Então, pronto, escolhi só um bonequinho. Não, infelizmente, depois com as mudanças da Alemanha, Portugal, Alemanha, perdi esse bonequinho. Tenho muita pena. Houve muitas coisas que ele me deu na altura, porque eu, cada vez que ia lá à casa, eu às vezes chamavam para o escritório e só para falar comigo, só para estar a falar um bocadinho comigo. E depois ele tinha lá muitas decorações, muitas coisas assim que ia juntando ao longo da vida, não é? E eu bastava dizer que aquilo, que qualquer coisa dali era bonito e ele dava. Eu pegava naquilo e dizia: toma, podes ficar com isso. Era assim. E eu depois houve uma altura que eu já não dizia muito porque também não queria que ele desse sempre tudo, não é? E eu fazia isso não só a mim, obviamente, ouvia muitas vezes que ele com a irmã passavam pela cidade e na altura, em cima de tudo, em lojas de brinquedos, havia muitas vezes as crianças que ficavam assim em frente à montra e olhavam aquele brinquedo que eles gostavam e não sei o quê, né? E eles combinavam entre eles, uma vez faziam um, uma vez o outro. Uma vez então um deles ia ter com a criança, falava com a criança para saberem qual é que era o brinquedo que ele tanto estava a olhar e que tanto queria. E o outro, assim que apanhasse o que era, ia para a loja, comprava e oferecia à criança. E ele dizia que só fazia isso só para ver a felicidade da criança ao receber aquele brinquedo que tanto desejava e não podia ter. Que ele dizia que isso era o suficiente para ele, era uma bênção para ele, para ver aquela felicidade da criança. E ele fez esse gesto muitas, muitas, muitas vezes aqui. Ficou até conhecido por muitas pessoas exatamente por ele fazer esse gesto. E pronto, assim foi um bocadinho a falar sobre ele. Outro casalinho
para mim também foi muito importante ter conhecido, foi um casal de idosos aqui na Alemanha, que eram nossos vizinhos. Eles moravam no resto de chão, a gente morava no segundo andar. E eles. Pronto, a gente conviveu porque eram os vizinhos, exatamente. E houve com o tempo, tornámos-se. A minha mãe conheceu-os melhor e isso assim, né? E então a minha mãe dizia que para eu não ficar sozinha em casa, podia ir ter com ele, porque o meu pai, estavam sempre os dois a trabalhar, os meus pais, né? E então ficou assim, depois da escola, ela dava-me sempre às coisas. Eu podia ir para a casa do meu melhor amigo, do Micael, porque ele morava no mesmo prédio também, ou para o pé dos outros vizinhos também portugueses, que eram a família Soares. E, mas eu não queria, porque acontecia mais para o pé deles. Achava mais interessante, porque acima de tudo, o homem, o marido dela, ele tinha por hábito de, enquanto eu estivesse lá, de contar histórias, contar assim, de tudo um pouco, né? Eu contava muitas vezes sobre a história da Alemanha, por exemplo, algumas coisas que ele também viu e que, por exemplo, coisas que foram mudando aqui na cidade, antes e depois, por exemplo, né? E também contava muito sobre as viagens que ele fazia com a mulher, quando eles iam de férias, isso assim. E ele depois acabou por me contar que não conseguiu concretizar o sonho que eu mais queria. Mas que graças a mim, que de um lado eu ajudei a realizar um bocadinho o sonho, desse sonho, porque o sonho dele sempre foi, como se vê às vezes nas histórias, que o avô a contar as histórias por montes de netos e filhos, não é? E ele disse que ficava triste porque não conseguiu realizar exatamente esse sonho. Porque ele teve filhos, sim, eles tiveram filhos, já tinham netos e tudo, mas nunca visitavam-nos. Nunca. E então eu ia para lá, porque não, não é? E uma das coisas que eu depois achei bonito foi que ele mostrou depois um dos dias também as fotos de viagem deles e se virou para mim e disse: Olha, sabes, se Deus me desse outra vez a escolha de eu poder escolher, fosse que mulher fosse, mais nova, mais velha, tanto faz. Eu acabaria por sempre escolher a minha mulher, porque a minha mulher é a mais bonita do mundo. E eu fiquei assim naquela. Não? Porque é tão bonito, não é? Eles já estavam casados há 75 anos. É muitos anos, hein? Casados há mais de 75 anos. Tinha um quadro e tudo com o número 75. Depois com as fotos deles e tudo. Incrível, não é? E ainda a ver exatamente esse carinho, não é? Entre eles. Eu admirava muito e houve muitas vezes que depois trazia assim uma lata grande com bolachas e ele por ter diabetes, a mulher só lhe dava a autorização de comer uma de vez em quando, não é? E ele então às vezes mentia à mulher e dizia que tinha comido duas, mas depois acabava por dizer que a verdade, não é? Dizia sempre que tinha comido uma a mais porque ela, quando se chatear com ele, com aquele ar de preocupada, né? Ela disse: Fogo, é o que eu mais gosto de ouvir ela a ralhar comigo quando está muito preocupada comigo, com a minha saúde. E era assim que eles passavam a medida do tempo, né? São coisas bonitas e eu foi sempre uma pessoa muito admirável. Que ele passou muito, ele teve. Ele, eles os dois tiveram, obviamente, também por tristeza, tiveram também na Segunda Guerra Mundial, ele como militar,
na altura. Ele, durante a Segunda Guerra Mundial, levou um tiro num joelho e, como deve imaginar, na altura a medicina não era assim grande coisa, não é? Já era muito avançada, mas em certas coisas ainda não tão avançadas como hoje, não é? Óbvio, não é? E então, para retirarem a bala que estava no joelho, porque por sorte ficou superficial, não é? Mas para tirarem, cortaram assim o bocado onde estava a bala e infelizmente ao fazerem tocaram um bocado no osso. Ou seja, ele já não conseguia dobrar o joelho. E ele passou assim um bom bocado e ela também, ainda por cima, ela era judaica e como sabem, né? Eram perseguidos, não só aqui, mas principalmente aqui na Alemanha, eram muito perseguidos e mortos. E ele então, assim que descobriu que a família dela era judaica e que viu, encontrou-os, não é? O que é que ele decidiu? Decidiu conhecê-la, a ela, porque ele achou logo muito bonita, não é? E então casar com ela, porque senão o resto das pessoas não davam por eles serem judaicos, acima de tudo ela, porque estava casada com ele. E foi uma maneira de salvar a família, parte da família dela, que ainda eram vivos. E isso foi que espetáculo, não é? Ele foi, assim dizendo, o herói da família dela, não é? E portanto, e a outra pessoa que para mim é muito, muito, muito importante é a minha mãe. Que a minha mãe é a minha melhor amiga. Ela é uma pessoa mesmo incrível. Eu adoro a minha mãe. Ela está sempre presente em tudo. E se calhar já não neste vídeo, mas vou explicar acima de tudo o porquê dela, acima de tudo, de ser tão importante para mim. Ela é a minha melhor amiga, ela é simplesmente a pessoa mais importante da minha vida. É ela. Os meus pais e os meus irmãos, não é? Óbvio. E então, continuando, assim já falei um bocadinho sobre as pessoas que eu gosto. Então, só para continuar um bocadinho, já que assim tem ainda um bocadinho de tempo, vou falar que, para além dessas pequenas coisas, eu, então, depois de ter vivido aqui perto de 10, 11 anos, para aí, os meus pais depois tentaram ainda durante um ano. Não, foi numa altura só, foi 2 meses para aí. A gente foi para Portugal, aqui para Portugal outra vez, para tentar refazer a vida no nosso país de origem. Só que, o que é que aconteceu? Entre a minha mãe e o meu pai já não estava a dar muito bem, então separaram-se e a minha mãe, para se afastar mais, voltou para a Alemanha com a gente. E então ficámos aqui mais um tempo só com a minha mãe. Só eu e a minha irmã mais velha há algum tempo. E depois o meu irmão mais velho chegou a vir também para cá há um tempo e esteve aqui a apoiar a gente um bocadinho. E depois, aqui não sei se sabem, mas o problema é que quando tens crianças e por exemplo, o pai acima de tudo, se não está a conviver, não está a viver com as crianças, tem que pagar um X para a alimentação e por aí. E o problema é que eles deram por isso que o meu pai não estava a dar exatamente isso, porque ele não podia. Na altura que estava na Alemanha, ele não tinha mesmo nada. Estava sem dinheiro, praticamente. E então minha mãe, para que não... porque eles já estavam decididos a irem a Portugal e... pronto, saber o porquê dele não mandar dinheiro, né? Então, para evitar mais problemas, minha mãe acabou por nos mandar para lá, para Portugal, e a gente ficaram um tempo com o meu pai. E assim, portanto, ficou tudo em ordem. Ficámos um ano com o meu pai, para mim foi muito, muito, muito difícil, porque me afastei do meu melhor amigo, do Micael,
afastei-me da minha mãe durante esse tempo. E foi completamente uma coisa completamente nova para mim. E ainda por cima a gente não tínhamos muito dinheiro, passámos um bocadinho de fome, houve muitos problemas e para mim foi muito difícil, acima de tudo, a adaptação depois na escola, porque eu sabia falar português, sim, sempre soube, porque o meu pai fazia questão de falar português em casa, mas, por exemplo, os números, eu não sabia dizer em português os números, só até 10. E então eu tive sorte porque a minha professora compreendeu isso, não é? E então ao princípio ela foi-me dizendo sempre os números em português, porque eu aprender, mas aceitava, por exemplo, eu dizer alguns resultados, só os números separados, não é? Por exemplo, o 37 dizer só 3 7 por aí, né? Porque eu não sabia, né? E mesmo a se cada vez eu é que peguei num livro que eu tinha da Escola Portuguesa daqui de Vero, que a gente teve aqui em Vero, mas a professora não era, teve depois doente e a gente acabou por ter que deixar a Escola Portuguesa porque não valia a pena, né? E então eu só aprendi poucas coisas, porque enquanto a professora esteve doente, a gente quase que só tínhamos desenhos e coisas assim, e não aprendemos muita coisa derivada a isso. E então, quando eu cheguei a Portugal, o que é que eu fiz? Peguei esses livros que eu tinha da escola portuguesa aqui. Desculpa, mas acho que estou a ficar doente. Então fui vendo como é que eles escreviam, mesmo a escrita como eles faziam em Portugal, a maneira de escrever e tudo, e fui aprendendo a partir dos livros. E assim adaptei-me um bocadinho mais à escola, mais rápido, né? E mesmo assim não foi nada fácil, porque nova escola, país completamente novo para mim, não é? Porque eu sempre conheci mais a Alemanha. Mas pronto, ao fim de um tempo adaptei-me e ao fim de um tempo eu e o meu irmão voltámos porque para tentar falar com a minha mãe e ela na altura depois decidiu querer voltar para Portugal e tentar outra vez com o meu pai. E então assim foi, a gente depois voltámos com a minha mãe para Portugal, mas não deu certo mesmo entre eles e acabou por eles terminarem mesmo por completo. E depois a minha mãe juntou-se com o pai do meu irmão, que houve assim muitos problemas, não é? Na altura, porque foi muito difícil, a separação. Continuando. Como eu estava a dizer, tinha sido a separação dos meus pais, não é? E coisa que não foi nada fácil, mesmo nada. Foi muito complicado e depois o meu pai teve a trabalhar um tempo na Madeira, tivemos um tempo sem ter muito contacto com ele derivado a isso, não é? E depois ele acabou por se mudar para a Suíça. E assim foi, arranjou entretanto também outra mulher, que eu sinceramente gosto muito dela, minha madrasta. Eu não gosto muito de dizer madrasta porque ela é uma pessoa mesmo espetacular, é uma pessoa que eu adoro muito mesmo, quase como uma segunda mãe, ela é uma pessoa muito querida mesmo. E a minha mãe também teve outro homem com quem eu tive que conviver também. Eu não vou falar muito sobre essa parte, mas foi muito complicado. Foi muito complicado. Porque eu bebia, né? E pronto, mas não vou dizer assim mais por proteção pelo meu irmão e coisas assim, não é? Não importa também. Depois foi mais complicado foi a fase da escola em si, não é? Porque a escola, assim que eu passei acima de tudo para o sétimo, mais ou menos, eu comecei a andar mais sozinha. Eu tive algumas amigas, sim, mas eram tudo um bocadinho falsas e vocês conhecem, não é?
E então acabei por me desligar de muitas pessoas da escola e simplesmente muitas das vezes nas pausas eu estava sozinha, né? Porque as únicas amigas que depois ainda fiz durante algum tempo acabaram por mudar de escola, uma delas foi para Lisboa, outra simplesmente foi embora, acho que foi para o norte na altura, e então perdemos contacto e eu acabei por nos intervalos estar mais sozinha. Até que conhecia uma rapariga que eu admiro muito também, que é a Andreia, que a gente conheceu-se, só que o problema é que ela era de outra turma, ou seja, às vezes a gente não tínhamos pausa ao mesmo tempo e pronto, então o tempo que ela não tinha pausa ao mesmo tempo que eu ficava simplesmente sozinha nos intervalos, não é? Pronto, um bocado complicado. E depois com o tempo, o último ano que eu tive então na escola em Portugal, que foi no oitavo, tivemos uma coisa muito triste, que foi um rapaz, um colega nosso de escola, morreu no campo da escola. Acho que algumas pessoas ouviram falar disso porque foi muito falado na altura. O rapaz tinha 14 anos e morreu no campo da escola de Jorge Peixinho, no Montijo. Foi muito, muito triste, porque em cima de tudo ele era filho único, não é? Imagino que imaginamos que para uma mãe é horrível perder o único filho, não é? Enfim, já é difícil para uma mãe perder um filho, quanto mais quando é o único filho que tem, não é? E porque a gente em si, a gente assistiu a tudo, a gente viu tudo, não é? Foi um choque muito grande para todos na altura. E eu depois consegui. Foi muito complicado mesmo esse ano, por causa disso também. Né? E até que um ponto o meu pai disse: vem para aqui para a Suíça, que é o melhor a fazer. E assim foi. Eu tive depois 2 anos na Suíça com o meu pai e daí conheci melhor a minha madrasta, uma pessoa espetacular. E claro que há mais uma pessoa que eu admiro muito, que eu quase me esqueci de falar. Peço desculpa, tia. Eu sou uma pessoa que adora as minhas tias. Eu adoro as minhas tias. As minhas tias são fantásticas. A minha tia Rosa, a minha tia Paula, todas, todas. Eu adoro elas. São pessoas fantásticas mesmo. Claro que há exceções, né? Há uma delas que eu não sei até hoje o porquê, mas ela deixou de falar assim mais com a família. Mas também uma pessoa habitua-se com o tempo, não é? E é assim, depois a pouco e pouco adaptei-me à Suíça durante esse tempo que estive na Suíça. A Suíça é muito bonito. Estive na parte do Valais, em Sion. Não, eu estive em Sierre. Sierre, não foi Sion. Sion, pronto, é a cidade ao lado. Em Sion estive na escola. Tive um tempo na escola. E, claro, fiz mais amizades na Suíça porque eu tive a sorte de calhar numa escola que é mais para pessoas se adaptarem ao país e à língua, ou seja, para estrangeiros e refugiados. É um bocado estranho, não é? Mas pronto, eu conheci lá muitas pessoas que valeu a pena conhecer, muitas pessoas mesmo, incluindo pessoas da Somália e da Nigéria, muitas pessoas que, por exemplo, chegaram lá nem sequer sabiam escrever ou ler e que mesmo assim os professores foram espetaculares e conseguiram ensiná-los a ler e a escrever. E isso é uma coisa que eu acho fantástica, a paciência que acredito que devem ter que ter, não é? Porque já pessoas adultas é mais complicado às vezes, não é? Ainda por cima de sítios que nunca houve escola, nunca tinham escola, não é? E daí não saberem falar, não saberem acima de tudo escrever e ler, não é? A sorte é que
alguns deles sabiam falar o francês, porque na parte da Nigéria e Somália também aprendeu francês. E foi mais a sorte de alguns deles. Imagino, pouco, né? Os professores foram espetáculos e depois tiveram que dividir em partes porque havia, claro, obviamente pessoas que sabiam ler e escrever e que não precisavam do mesmo que as pessoas que não sabiam ler e escrever. E aí nessa altura fiz muitas amizades com várias pessoas, conheci pessoas de tantos países diferentes e foi espetacular saber, aprendi muita coisa mesmo. Conheci muitas pessoas da altura que vieram, porque na altura estava a haver a guerra no Iraque, tinha começado há pouco tempo a guerra no Iraque, e houve obviamente muitos refugiados que vieram do Iraque para lá, não é? E então conheci pessoas que valeu mesmo muito a pena conhecer, acima de tudo um rapazito russo, que ele era uma pessoa mesmo, um rapaz muito querido mesmo por todos na turma, e que a família dele veio porque na Rússia, numas partes da Rússia também houve sempre muitos problemas, muita fome, muita, como sabem hoje em dia ainda, não é? Infelizmente, e a família dele conseguiu chegar à Suíça a partir das montanhas, da parte mais difícil de chegar à Suíça. E eles foram a pé. Imaginem, né? Numa altura mesmo muito fria. E acabaram por muitos deles mesmo morrerem nas montanhas, na passagem pelas montanhas. E ele e a mãe e alguns dos irmãos tiveram a sorte de sobreviver e conseguirem chegar à Suíça na altura. Foi muito interessante conhecer a força de vontade que eles tiveram, né? E conseguirem chegar à Suíça por um meio tão difícil, não é? O problema é que depois não conseguiram os papéis e foram mandados de volta para a Rússia. Triste, houve muitas pessoas que tentaram fazer de tudo, tentaram com votos, com tudo, que não os mandassem embora, porque só pelo esforço que eles fizeram para chegar à Suíça, não é? Que merecessem ficar lá. Fizeram tanto para chegar lá, não é? Depois conheci também uma família iraquiana, que a história deles foi muito interessante conhecer, porque na minha turma eram as duas irmãs, que uma delas já tinha viajado mais, porque ela casou cedo com um rapaz italiano e pronto, viajou mais, já sabia falar várias línguas, ela sabia já, por exemplo, o alemão, aprendeu francês muito cedo, aprendeu um pouco de italiano e por aí, porque ela conseguiu de cedo até ir para a cidade principal do Iraque, na altura onde havia mais turistas e que dava para ela ser um bocadinho mais livre como mulher. E então ela conseguiu chegar aqui à Suíça e a ideia dela foi então, já que está a haver a guerra, trazer o resto da família para lá, como refugiados, não é? E acima de tudo a irmã, porque a irmã só sabia falar Kurdistão. Há uma linguagem que era usada no Iraque. E ela contou-me que ela tinha que sair de lá porque ela só sabia falar essa língua. E o problema é que houve uma altura que era a língua oficial no Iraque e depois deixou de ser e muitos deles foram mortos e assassinados por falarem essa língua. E então foi a maneira de salvar a irmã, levá-la para a Suíça, e ela é uma pessoa espetáculo mesmo. Acima de tudo, o pai delas sempre quis tirá-las do Iraque mais por causa das filhas não terem tanta liberdade, não é? Como sabem. Infelizmente,
mulheres, acima de tudo, não tinham muita liberdade. Que a irmã contava muitas vezes que, acima de tudo, ao ir para a escola, por exemplo, tinha muito medo porque não podia sequer cruzar os olhos com um rapaz, não podia olhar para ele, senão era morta. Ou seja, tinham que andar, a maioria das vezes, a olhar só para o chão, para evitar, né? E a escola era sempre, as raparigas tinham num horário e os rapazes noutro horário, para não se cruzarem. E assim foi, ela tinha sempre muito medo de ser morta, né? Por causa dessas pequenas regras que eu acho estúpido, né? Mas pronto. E então o pai, acima de tudo, queria trazê-las para lá, principalmente a mais nova, e dar-lhes a liberdade que uma mulher, que ele achava que uma mulher merece, não é? Poderem escolher o marido que querem no futuro, terem as escolhas delas, se querem usar mesmo aquela roupa enorme que eles tinham que usar no país delas, ou como querem, não é? Terem a sua própria liberdade, até a própria mulher ter a sua liberdade de escolher se quer usar o pano na cabeça ou não. E eu achei isso interessante porque, não é? Ele quis aquilo que muitos no país dele não aceitam, né? E para além deles, eu conheci muita gente assim, muitas pessoas que valeu mesmo a pena conhecer, passaram muito e que ensinam muito mesmo na vida. E pronto, depois da Suíça, voltei para Portugal, que eu sou um fã enorme de Miquel Carreira, e ainda tive umas poucas vezes com ele pessoalmente. E consegui, pela última vez que estive em Portugal, o último ano e meio, para aí, que estive em Portugal, voltar a vê-lo também, pessoalmente. Até que eu, na altura, tive problemas de depressão muito grandes e tentei suicídio aos 22 anos. E a minha sorte foi que, na altura, eu fui para o hospital e a pessoa que me... Fui para o hospital do Montijo, na altura, e depois tiveram que me transferir do Montijo para o Barreiro. E então a pessoa que me transferiu foi a pessoa com quem eu não mudei durante 5 anos. E pronto, assim, teve esses 5 anos fantásticos. Foi muito bonito. E a minha salvação foi, acima de tudo, que ele disse: anda, vem viver comigo. Pronto, assim foi. E melhorou um bocadinho. A gente depois de pouco tempo, eu tive o que chamam de. Como é que se diz? Tive. Peraí, se eu lembro. Gravidez que. Como é que. Tive grávida, mas o bebê, em vez de estar no útero, ficou nas trompas. Pronto. O que não é muito bonito, tive que. Ainda rebentou e tudo, tive que ser operada de urgência e tudo. Foi muito mal para a gente na altura, porque, né, perder sempre um filho não é muito fácil. Então depois decidimos vir para a Alemanha, que a minha mãe já estava cá há algum tempo. E então viemos também. E tentámos durante algum tempo estar aqui a viver, só que não deu muito certo e ele teve que voltar para Portugal. E pronto, assim ficou. E então eu há pouco também com o tempo, acima de tudo, não consegui conviver muito bem com o facto de ter perdido na altura a criança, né? O filho, e ainda tinha muitas outras coisas que muito difíceis para mim e tentei me suicidar pela segunda vez. Só que na segunda vez foi bem mais grave. Porquê? Porque
foi ao ponto dos meus valores subirem tanto, porque eu tentei com comprimidos, né? Os valores estavam tão altos que foi uma coisa mesmo fora do comum. E tive em coma 2 dias. Foi muito difícil, sim, foi. E é uma coisa que eu queria, acima de tudo, contar para vocês, porque acho que ajuda muitas pessoas, acima de tudo, porque eu tive esses 2 dias em coma e uma das coisas que me trouxe de volta, pode-se dizer assim, foi, acima de tudo, ouvir a voz de amigos. Foi mais da minha mãe e de uma pessoa amiga que se chama Rose, a gente chama-se de Rose. E foi a minha sorte, porque eu ouvia a voz deles e tinha aquela coisa de: espera aí, é a minha mãe que me está a chamar, que está a falar comigo. E eu então tinha aquela coisa de ver a minha mãe outra vez, ou seja, abrir os olhos. E foi graças a isso que eu abri os olhos. Daí a minha mãe ser tão importante para mim, porque ela foi uma das primeiras pessoas que estava logo ao meu lado quando eu acordei. Ela e essa amiga nossa, a Rose. E para mim, então, a minha mãe ainda ganhou mais valor graças a estar ali, porque foi ela que chamou por mim, assim dizendo, não é? E depois de eu ter acordado, meteram-me numa clínica em Vastém. Ou seja, não foi muito fixe, porque ao princípio até era engraçado e tal, mas não foi muito fácil a adaptação, porque para já transferiram muito cedo do hospital para a clínica, porque a clínica de Feinstein é mais para depressão, para coisas assim, psicológicas, não é? Mais psiquiatria em termos de depressão mesmo. E na altura eles só tinham lugar na parte de vícios, de álcool, drogas e por aí. Então eu fui para lá e não foi muito fácil porque foi muito cedo. Eu deveria ter ficado mais um tempo no hospital e não fiquei. E depois do hospital, eu estava na clínica, tive que me adaptar a tudo novo, tudo. Não foi muito fácil, acima de tudo eu não queria demonstrar acima de tudo ao meu irmão que me visitava que eu estava tão mal assim de saúde, não é? Então houve um dos dias, foi ao fim de uma semana ter acordado, fui jogar com eles ping-pong, o que não foi muito boa ideia porque depois o dia seguinte tive que estar de cama porque o corpo ainda não estava pronto para tanto. E depois mudei-me de um prédio para o outro. O que ainda foi pior porque ainda não estava adaptada, o meu corpo ainda não aceitava muito bem o ar da rua. Até isso tive que me adaptar a pouco e pouco depois, né? E pronto. Depois na clínica conheci o meu namorado atual, o que tem estado sempre ao meu lado, mas vamos lá ver. Por enquanto está a correr bem, estou quase a fazer um ano de namoro. Esperar e ver. Por enquanto já tenho trabalho outra vez, consegui-me adaptar outra vez que à vida fora da clínica. Fiz muitos amigos na clínica, obviamente muitos conhecidos. Foi também uma grande ajuda mesmo, porque convives com pessoas que já passaram pelo que tu passaste. Isso ajuda muito, muito mesmo. E pronto, eu por hoje vou deixar assim, porque senão o vídeo fica enorme e não vale a pena de ser tão grande, não é? Então fica para a próxima o resto. No próximo vídeo vou falar mais de gostos que eu tenho, de coisas que eu gosto e por aí. Vai ser mais fixe. E assim ficou a saber. E claro que alguém que já tenha passado também por isso, por coma,
ter estado em coma. Se calhar vou fazer então um vídeo mais curto a falar sobre a minha fase em que eu estive em coma e que eu tentei o suicídio durante 2 vezes, né? Onde se calhar era fixe passar a mensagem a várias pessoas, porque há muita coisa que as pessoas ainda não sabem, não é? É normal, é uma coisa que não é muito fácil, não é? E então eu vou fazer este vídeo, vou deixar este vídeo assim como está. Eu vou fazer se calhar só a ligação das 2 partes, porque eu não tenho muito espaço no telemóvel, não é? Então é mais complicado, tenho que estar a gravar, parar, passar tudo para o computador, apagar do telemóvel e fazer outro vídeo, percebem? Então pronto, então eu faço ainda uma segunda parte, se calhar. Ou ainda faço com que este vídeo fique em 2 partes, se calhar é mais fácil. Depois fazer as montagens e os recortes e se tiver que ser feito recortes, porque eu acredito que não. Mas por último caso, eu depois vejo se for muito longo as 2 partes juntas, fico fazer em 2 partes e pronto. Assim é mais fácil, não é? E faço um vídeo mais pequenino só a contar sobre a minha fase mais ruim, assim dizendo. Que é o melhor. E ponho também no sobre mim, mas quanto mais pequenino para toda a gente ter mais como mensagem para muitas pessoas o quanto é importante, acima de tudo, falar com uma pessoa que esteja em coma. Muito, 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 muito importante mesmo. Pronto, assim seja. Assim fica este vídeo por agora. Até à próxima. Beijinhos. E subscrevam. Ponham um gosto. Compartilhem.